Olá, sejam bem-vindos a esse quarto episódio do curso A Família Eterna. E hoje nós estamos juntos aqui, novamente, eu, a Cássia e a Bianca, e nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância do casamento entre homem e mulher, que foi ordenado por Deus, e também a natureza eterna e o propósito do sexo masculino e feminino. Vamos começar vendo uma escritura. Bianca, você pode ler para a gente Doutrina e Convênios 49, os versículos 15 e 16? E aí, assim, ó, enquanto você estiver lendo para a gente, então, eu queria que vocês aqui, né, que estão participando, e vocês que estão assistindo ou ouvindo esse episódio de podcast, pudessem identificar o que que o Senhor declarou sobre o casamento, ok? Vamos lá. E também, em verdade vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa, e os dois serão uma só carne, e tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. Obrigado, Bianca. O que que o Senhor declarou sobre o casamento aqui, nessa escritura? Que o casamento é necessário e que o homem tem que ter uma esposa e a esposa tem que ter um marido, e o propósito é eles constituírem uma família. Excelente, Basicamente isso. Bianca. Não, excelente. É exatamente isso, né? Ou seja, o casamento foi instituído por Deus para que um homem pudesse casar-se com uma mulher e uma mulher com um homem. E aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, de fato. Como a gente viu na aula passada, né, o primeiro parágrafo da família, Proclamação ao Mundo, a gente tem a afirmação do Senhor por meio de seus profetas a respeito desse assunto, num trechinho que diz: o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Como é que vocês explicariam por que que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e é essencial ao plano dele? É uma pergunta importante, na verdade. Falar sobre família hoje em dia é importante, né? A visão do mundo hoje é um pouco distorcida sobre a família. Um pouco não, na verdade, completamente distorcida, né? As pessoas, elas veem um casamento como, não é necessário casamento. Se eu juntar aqui união estável, já tá tudo ok. Mas acho que desde o princípio, né, o Senhor, ele ensina sobre as famílias. Eu acho que é preciso a gente lembrar mais da parte sagrada, né, do porquê é necessário. Algo que eu gosto no Evangelho é a questão da eternidade, né? Então, o Pai Celestial, ele precisa que um homem e uma mulher sejam legalmente casados para trazerem seus filhos ao mundo, né? Primeira coisa, né? E outra que é um requisito. É uma questão familiar, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a salvação é individual, mas a exaltação é uma questão familiar. Então, se nós quisermos sermos exaltados, se nós quisermos atingir o nosso potencial máximo como filhos de Deus, nós vamos precisar fazer esse convênio. E é importante que possamos ter isso em mente, né? Que é essencial para um homem e uma mulher que, se eles quiserem voltar a presença do Pai Celestial e serem exaltados, eles precisam estar casados, além de trazer os filhos do Senhor a essa terra também, né? Excelente. Obrigado, Cássia. Gostei dessa definição, de como você explicaria, né? E tem uma citação do presidente Howard W. Hunter que ele diz assim, ó: o homem não é completo sem a mulher. Tampouco um pode cumprir a medida de sua criação sem o outro. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Somente por intermédio do novo e eterno convênio do casamento é que eles podem entender a plenitude das bênçãos eternas. Então, ou seja, mesmo a fim de entender a plenitude das bênçãos eternas, o presidente Hunter está dizendo que se dá devido, de fato, ao casamento entre um homem e uma mulher, sobre o casamento, o novo e eterno convênio do casamento, né? Nós vamos ter ainda outras aulas mais à frente que vão falar sobre o novo e eterno convênio do casamento, mas é interessante como o presidente Hunter traz aqui: o homem não é completo sem a mulher, e tampouco um pode cumprir a medida de sua criação sem o outro, né? Por isso que Adão, a gente falou no episódio passado, né, sobre a queda, um pouquinho sobre a queda, mas uma leitura muito rápida ali pelo livro de Gênesis, ou mesmo a Pérola de Grande Valor sobre a criação, nos dá a ideia de que foi tudo muito rápido, né? Há 7 dias, mas os 7 dias, conforme a gente tem aprendido com os profetas modernos, são 7 períodos em que a gente não consegue determinar qual o tempo de cada período.
E quando Adão foi criado, a Pérola do Grande Valor nos ajuda a entender até que ele permaneceu por um tempo ali cultivando, cuidando da terra, dando nome aos animais, né? E aí os deuses perceberam, puxa, não é bom que ele esteja sozinho, e então proveram uma companheira, uma adjutora, né? E Eva então foi criada. Por quê? Porque o homem realmente não é completo sem a mulher. Olha que interessante, né? Agora, devido a algumas circunstâncias da vida, algumas pessoas talvez nunca se casem nessa vida, apesar dos seus desejos justos de ter um casamento. Ou, para alguns que se casam, o casamento pode até mesmo terminar em um divórcio. Como é que vocês responderiam a essa pergunta? E se eu não me casar nessa vida, ou o meu casamento terminar? E se eu não me casar nessa vida, ou o meu casamento terminar? Alguém que está com essa preocupação, com esse temor, como é que você ajudaria? Ô, Fábio, essa é uma pergunta importante, ainda mais para nós que somos solteiras, né? Às vezes eu me pergunto, tipo, Senhor, será que um dia vai? Será? Eu acredito que sim, né? Mas a gente se pega pensando, tipo, nossa, e se, né? E se não. Bom, como experiência com as coisas que eu sei a respeito do evangelho, né? Eu sei que Deus, ele sempre vai cumprir as suas promessas, né? E ele prometeu que todos nós vamos voltar à presença dele. Então, algum meio ele vai dar de que isso aconteça, né? Seja no milênio, né? Não sei, ou seja, uma oportunidade, né? Agora, a respeito daquelas pessoas que, né, que infelizmente têm o seu casamento destruído por algo, né? A expiação de Jesus Cristo, ela é capaz de consertar todas as coisas. Então, eu acredito que por meio de Cristo todas as coisas é possível. Ah, mas como Jesus Cristo vai fazer com que eu tenha meu casamento de volta? Pode ser que você não tenha, mas pode ser que você encontre uma nova pessoa, né? Eu gosto muito do que os apóstolos eles ensinam a respeito do casamento, né? E de vários serões e devocionais para os jazz, né? E também para os jovens, né? Que já são casados. Que tem gente que acha que, nossa, eu vou encontrar a pessoa perfeita. Mas não existe uma pessoa perfeita, uma alma gêmea, né? Qualquer rapaz digno ou moça digna são capazes de construir um casamento e trazer filhos, né? E cumprir com os propósitos do Pai Celestial. Então, a minha esperança é em Jesus Cristo mesmo, porque eu sei que Deus, ele cumpre todas as promessas. E, bom, se ele prometeu, algum meio ele vai dar para que isso aconteça, né? Pelo menos a minha visão. Mas é muito interessante falar sobre isso com pessoas solteiras, né? É verdade, interessante. E é muito bacana ouvir sua resposta, seus comentários. Bianca, quer complementar com algo? Como é que você ajudaria alguém que dissesse, puxa, e se eu não me casar nessa vida? Ou e se não der certo? Bom, eu acho que assim, o Senhor, ele sabe do coração, né, de cada pessoa. E muitas vezes essa pessoa não se casou nem porque ela não quis, né? Às vezes ela queria muito, só que, por exemplo, ela conheceu alguém que não queria seguir na igreja e ela queria muito. Então, às vezes são propósitos diferentes. Se ela conheceu a vida dela inteira, pessoas que só têm objetivos diferentes, como que ela vai crescer com uma pessoa que não pensa como ela, por exemplo? Então, todo domingo ela vai na igreja, a pessoa vai ficar lá dormindo. Como que ela vai crescer espiritualmente ao lado dessa pessoa? Então, às vezes, o propósito dela é maior do que esse. Né? Ela pensa assim, só vou casar quando eu encontrar uma pessoa que tem esse propósito. Mas se ela nunca achar, ela nunca vai casar. Então, às vezes, não é porque ela não quis. Às vezes, ela só não encontrou alguém que pensasse como ela. Então, não ia dar certo mesmo. Então, eu acho que o Senhor não vai condenar ela por ela querer fazer o certo, né? Eu acho que o Senhor, ele vai nos julgar de acordo com nosso coração e de acordo com as atitudes que a gente tomou. Então, eu acho que nesse sentido o Senhor não ia, você não vai ser exaltado. Eu acho que nesse sentido ele seria bem misericordioso, sim. Não, agora você vai ser anjo ministrante. Tem Brincadeira. gente que fica, tem gente que fica assim, né? Mas excelente, Bianca. Eu gosto da maneira simples e prática que você agora só colocou essa visão, né? E é de fato isso. Olha só, o casamento é uma parceria em que vocês, o casal vai buscar pelos objetivos juntos, né? Vão construir um casamento eterno juntos. E aí vocês precisam compartilhar dos mesmos objetivos. Ótimo que você trouxe isso. Olha o que diz o presidente Dali Jokes a esse respeito.
Ele diz assim, ó: alguns dos que ouvem esta mensagem estão provavelmente dizendo: mas e quanto a mim? Sabemos que muitos santos dos últimos dias dignos e maravilhosos não têm atualmente as oportunidades ideais e os requisitos essenciais para o seu progresso. Pessoas solteiras, sem filhos, ou que viram a morte ou o divórcio frustrarem seus ideais e adiarem o cumprimento das bênçãos prometidas. Mas tais frustrações são apenas temporárias. O Senhor prometeu que na eternidade nenhuma bênção será negada a seus filhos e suas filhas que guardam os mandamentos, são fiéis a seus convênios e desejam fazer o que é certo. Olha esse final. O Senhor prometeu. Quem é ele, por exemplo, como ele diz nas Escrituras, para prometer e não cumprir, né? O Senhor prometeu que na eternidade nenhuma bênção será negada a seus filhos e suas filhas que guardam os mandamentos, são fiéis a seus convênios e desejam fazer o que é certo. Com base naquilo que vocês compartilharam, né? Agora, o adversário com frequência amplifica os nossos medos, nosso raciocínio moral, né? Faz-nos pensar que nós não vamos conseguir mesmo, não vamos alcançar, ou que algumas distrações podem impedir o progresso ou encontrar alguém para o casamento. Algumas pessoas sentem medo antes ou mesmo durante o casamento, pensando, puxa, será que vai dar certo, né? A Sister Bingham tem uma citação incrível que ela fala que nós precisamos nos lembrar que a missão de Deus e Jesus Cristo é de que nós, o único objetivo deles é de que nós possamos ter felicidade e progresso eternos. Então, quando a gente pensa que Deus e Cristo querem realmente nosso progresso eterno e nossa felicidade, isso pode nos ajudar a vencer nossos medos. E o Elder Carby Cook, ele conta a experiência de um jovem casal que tinha uma preocupação semelhante. Ele diz assim, ó: um jovem fiel nos confidenciou que estava desanimado devido à possibilidade de não ter um casamento feliz. Não somente os pais dele haviam se divorciado, mas também todos, olha só, todos os tios e tias de ambos os lados da família. Ele disse que nunca tinha visto de perto um casamento feliz e por isso tinha muito medo. No entanto, com a ajuda do Senhor, ele venceu seus medos e se casou no templo. Ele e sua esposa estão encontrando alegria no casamento e hoje têm 5 belos filhos. Então, muitas vezes, somos nós quem vamos quebrar algumas barreiras, sabe? E aí, você não precisa, você que está ouvindo esse episódio, assistindo esse episódio, não precisa ter medo de algumas coisas que talvez você tenha vivenciado hoje. Talvez você faça parte de uma família em que aconteceu um divórcio, quer seja dos seus pais ou de outros familiares, e que pode levar você a pensar dessa forma. Talvez você pode viver em uma família em que talvez não haja tanta harmonia ou tanta união, em que talvez não tenha alguns princípios ou algumas coisas que você gostaria muito de ter, mas você pode escrever uma história diferente. Então, eu lembro de quando eu era um jovenzinho, né? E eu e minha esposa tivemos alguns desafios familiares no passado. E nós queríamos escrever a nossa própria história, constituindo a nossa própria família, muitas vezes ao ver outras famílias não perfeitas, porque não existem famílias perfeitas, mas vendo famílias felizes por viverem o evangelho, por fazerem coisas em família que tornavam eles uma família feliz, né? Então, ao olhar para essas famílias, nós juntos, eu e minha esposa, decidimos que faríamos algumas coisas para ter uma família eterna e feliz, né? Então, lembrem-se disso, ok? Eu queria trazer uma outra pergunta para vocês, que é só perguntas, né? Por Pergunta. que o sexo, pois é, por que o sexo masculino e feminino é essencial no plano do Pai Celestial? Por que o sexo feminino e masculino são essenciais ao plano do Pai Celestial? É que cada um de nós temos um papel especial no plano do Pai Celestial, né? Então, uma mulher não vai ter o mesmo propósito dos homens. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo, o próprio sacerdócio, né? As mulheres não são portadores do sacerdócio, mas existem coisas que as mulheres fazem que os homens não podem fazer. Um exemplo, dar à luz, né, a uma criança e coisas assim. Então, eu acho que é disso que o senhor quer dizer quando o homem e a mulher se completam, né? Porque existem limitações em relação a coisas que as mulheres podem realizar e coisas que os homens podem realizar, né?
Então, acredito que por isso seja importante, né? E aí nós valorizarmos essa questão, porque tem coisas que eu, como mulher, vou poder fazer e coisas que, bom, um homem pode fazer que eu não posso, né? E é legal analisar sobre a questão familiar, né? Como, por exemplo, como funciona. Bom, eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe e um pai. E é engraçado que tem coisas que a minha mãe faz que o meu pai é tipo, peraí, isso daí eu já não consigo. E já tem coisas que é tipo, e aí, pai, como é que é? E aí ele já vai, já interfere, já ajuda. Então, acho que pensando por essa questão, né? Então, o Senhor, ele realmente pensou em todas as coisas e pensou em como os homens e as mulheres se completariam trabalhando juntos. Verdade, excelente, Cássia. E é isso, ou seja, eles têm características diferentes e realizam coisas diferentes também, que são inerentes a homem e mulher, verdade. Olha só que interessante. A gente tem falado sobre que a proclamação ao mundo, né, é justamente a base desse curso, e a gente tem um trecho da proclamação ao mundo em que os profetas ensinam o seguinte: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha, gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. E quando a gente lê aqui, né, o sexo masculino ou feminino, significam o sexo biológico ao nascer, né? Então a proclamação diz: o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Ou seja, não começou aqui, foi antes dessa vida, vai continuar aqui e por toda a eternidade. E aí o Elder Raymond e a Sister Raymond, eles dizem o seguinte, nos ensinam o seguinte: os espíritos do sexo masculino e feminino foram criados de modo a complementarem um ao outro. Olha o que você disse, Cássia. É por isso que o sexo masculino ou feminino não muda nas eternidades, porque é a base para a dádiva mais sublime que o Pai Celestial pode conceder, o tipo de vida que ele tem, né? Então, ou seja, Deus, em sua perfeição, nos criou dessa forma com um propósito, né? Agora, a gente sabe que, evidentemente, em nossos dias, há muitas ideias diferentes sobre as questões de sexo e identidade, né? Algumas pessoas separam o termo sexo do sexo biológico e podem falar de sua identidade de gênero, que pode se referir ao senso interior do seu próprio sexo, mesmo que seja algo diferente do seu sexo biológico. E a compreensão de uma pessoa sobre ser um homem ou mulher pode ser influenciada mesmo pela cultura, pelas normas sociais, pela criação, né? E nós precisamos ter muito tato. É importante lembrar que é tão importante sermos atenciosos e sensíveis e respeitosos com pessoas que possam lidar com esse tipo de situação, né? Ou qualquer outra complexidade que também possa existir em relação a esse assunto, tratando assim como o Salvador sempre tratou as pessoas com amor, respeitando, especialmente respeitando o seu próprio arbítrio, né? Agora, ao terminarmos esse episódio de podcast, eu gostaria de terminar com uma citação do presidente da H. Oaks, que ele diz o seguinte: tome cuidado com a maneira como você se caracteriza. A única qualidade que deve nos caracterizar é que somos um filho ou uma filha de Deus. Esse fato transcende todas as outras características. Cada um de nós é um filho ou uma filha de Deus com o destino em potencial de vida eterna. Qualquer outra definição é temporária e trivial em termos eternos. Não escolham se definir ou pensar em si mesmos com termos que limitam a meta que vocês devem se esforçar para atingir. A melhor definição que podemos ter é de que de fato somos um filho ou uma filha de Deus, um filho ou uma filha amado de Deus, com o potencial de um dia nos tornarmos assim como eles são, à medida em que progredimos por meio das nossas experiências terrenas e por meio das nossas escolhas.
Gostariam de compartilhar algum sentimento a respeito dos assuntos que tratamos aqui antes de encerrarmos esse episódio de podcast? Sabe, na verdade, eu tava aqui pensando quanto eu sou grata por poder conhecer essas coisas, né? Eu sei que, tipo, a gente, cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis, né? E, né, acaba se tornando algo que as pessoas acabam entrando em confusão, né? Eu tenho alguns amigos que, né, a gente conversa sobre os assuntos e tudo mais, mas eu sou grata ao Pai Celestial, porque independente da situação da pessoa, né, do problema que ela enfrenta, o Pai Celestial, ele acolhe, porque é como diz a citação, né? O importante é que todos nós somos filhos de Deus, mas que nós precisamos ter esses princípios enraizados no nosso coração. Porque quando se trata de eternidade, né, quando se trata de algo que não é do agora, é importante ser falado. Porque Deus, ele quer que cada um de seus filhos possam voltar à presença dele. Então, eu sou muito grata por poder fazer parte desse evangelho e por poder ter um conhecimento dessas coisas, de saber que eu tenho um pai que se importa comigo, que conhece e sabe do que eu estou passando e do que eu estou precisando, e que ama todos os seus filhos incondicionalmente. Eu tive algumas experiências na missão, né, a respeito do assunto, e eu percebi o quanto Deus é amoroso, o quanto ele realmente quer o nosso bem-estar, né? E é isso. Eu também sou muito grata por saber dessas verdades, porque eu fico imaginando também, às vezes, nossa, se eu não fosse da igreja, como é que eu estaria, né, hoje em dia? Tão bizarro, né? Porque eu sei que eu tenho essas atitudes porque eu sou da igreja, mas se eu não fosse, como é que estaria, né? Será que eu seria doida da cabeça? Ou será que eu realmente ia gostar, né, de ter esse padrão de vida? Não sei, mas eu sou muito grata, né? Eu não quero pagar para ver também. Fico feliz de saber dessas verdades e ter esses comportamentos. E eu gosto muito da igreja, e das coisas que eu aprendo nela e eu sei que tudo isso é verdade. Então eu me sinto muito grata. Bom, obrigado por vocês estarem aqui nesse episódio de podcast, né? E esperamos que todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir esse episódio possam ter no seu coração essa certeza, né? De que, de fato, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus, de que a natureza eterna e o propósito do sexo masculino ou feminino, né? Falando sobre o sexo biológico ao nascer, são essenciais ao plano do Pai Celestial para que um dia possamos voltar à sua presença como famílias eternas, né? Então, gostaria de deixar essa aula, esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Lembrem-se de registrar sua presença ao clicar no link, né, que está logo abaixo na descrição, tanto no YouTube como no Spotify, para que a gente possa lançar e registrar sua presença a fim de você ter os créditos para uma futura formatura do Instituto, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.